Olá, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Hoje eu quero dar continuidade e finalizar a nossa série de mensagens com o tema Fé para poder recomeçar. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você lá no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 8, versículos 28 e versículo 29, aonde diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos irmãos. Amém? Eu gostaria de fazer uma reflexão com você, baseado nessa passagem aqui, sobre o jogo de xadrez. Não sei se você sabe jogar xadrez, mas o jogo de xadrez ele tem a seguinte filosofia: você faz uma jogada, ou você movimenta a peça do seu tabuleiro, tendo a percepção ou tentando imaginar qual é a jogada que o seu oponente ele vai fazer. Baseado no contexto desse jogo de xadrez, nós temos a percepção, se formos comparar isso com um contexto espiritual, nós vemos que Deus ele tem a percepção, através da sua onipotência, dos seus atributos, da sua onisciência, de qual serão os resultados das nossas atitudes, baseadas nas decisões que eu tomo agora na minha vida. Então eu gostaria de fazer 3 perguntas básicas, como forma de autoconfrontação na sua vida, para saber qual é o nível de entendimento que você tem em relação aos seus projetos para o futuro. Veja bem, recomeçar, essa palavra para algumas pessoas era uma palavra muito complexa. Quantos projetos, quantas atitudes que nós tomamos nas nossas vidas, baseado talvez nas nossas crenças, naquilo que eu acredito, ou propriamente pela nossa razão, mas não tendo a percepção de quais seriam os resultados dessas atitudes que eu tomo na minha vida. Então, esses 3 pontos, eles são importantes a ser considerados no sentido de, primeiro, quantos projetos na sua vida você deixou de realizar? Projetos sejam materiais, projetos espirituais e projetos pessoais. Número 2, quais foram os motivos que impediram você de realizar esses projetos? Muitas pessoas, elas inventam ou colocam desculpa para não poder realizar os seus projetos, sejam eles pessoais, sejam eles espirituais ou sejam eles materiais. Terceiro ponto, e esse ponto na verdade não é uma pergunta, e sim é uma afirmação: o que impede você de realizar esses projetos é você mesmo. Nós não realizamos os nossos projetos porque nós temos a mania de nos auto-sabotarmos, ou temos o conceito de sofrermos por antecipação. Muitas pessoas, elas não realizam seus projetos ou seus propósitos, ou porque elas não têm fé, ou porque elas não têm o processo de continuidade para poder realizar esses projetos na sua vida. No contexto da fé, para que nós possamos recomeçar, eu só consigo entender a fé se eu andar pela fé. Eu só consigo ter um entendimento de fé se eu realmente entender que essa fé precisa manifestar a vontade de Deus na minha vida. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível de agradar a Deus, porque aquele que crê que Deus existe, também precisa acreditar que Ele criou todas as coisas e que Ele é galardoador de todo aquele que busca. Ou seja, quando eu pratico a minha fé, eu estou também praticando a esperança. E quando eu tenho esperança, significa que eu consigo manifestar na minha vida a paciência, significa que eu consigo crescer em meio às dificuldades, às provações, às lutas, como diz Romanos capítulo 5, que a paciência gera experiência, a experiência gera esperança, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Há uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e no mais ele fará. A grande dificuldade que nós temos,
analisando todo esse contexto que nós estamos vivendo no dia de hoje, é realmente acreditar que eu preciso entregar os meus caminhos ao Senhor e confiar nele. Porque quando eu entrego os meus caminhos a Ele, e quando eu confio nele, eu tenho a certeza e a convicção de que o Senhor estará orientando os meus passos, guiando os meus caminhos. Ou seja, o Senhor sabe que o caminho que eu tomar agora, a estrada que eu estiver andando agora, o Senhor sabe em qual caminho, qual é a porta e qual é a situação que essa estrada ela irá levar na minha vida. Então que Deus ele possa te abençoar, que Deus possa derramar a graça dele e a misericórdia sobre a sua vida. Eu quero motivar você, se esse vídeo chamou a atenção da sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que você possa realmente ter a certeza e a convicção de que a vida ela precisa recomeçar, mas que esse processo de recomeço ele possa ser, em primeiro lugar, a manifestação da fé e da esperança de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida.